Bom dia, a graça e a paz nessa manhã de terça-feira. Espero que vocês estejam bem. Quero convidar você a pensar comigo num personagem um tanto, eu diria, discreto das Escrituras, mas que fez diferença à sua época, especialmente em relação ao ministério do apóstolo Paulo. O nome desse personagem é Epafrodito. Provavelmente alguns daqueles que estão assistindo a devocional de hoje não se lembrem, não se recordem, sequer sabia que existia Epafrodito na Bíblia, mas está lá presente em Filipenses capítulo 2. Eu quero ler dos versículos 25 a 30 em relação ao testemunho que o apóstolo Paulo oferece desse grande servo do Senhor que impactou a sua geração, que contribuiu e fez diferença na vida e no ministério do apóstolo Paulo. Diz assim: julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós, e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre a homens como esse, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Perceba que você já deve ter ouvido falar que a carta que Paulo escreve aos cristãos de Filipos é uma carta da prisão. Paulo estava numa prisão domiciliar, conforme Lucas nos descreve lá em Atos 28, lá em Roma. Então Paulo estava lá preso, testemunhando dentro da sua própria casa, ali da sua residência, pregando e escrevendo algumas cartas. Ele escreveu a carta aos Efésios, escreveu a carta aos Filipenses, escreveu a carta a Filemon também, a um indivíduo da região de Colossos, e a própria carta aos Colossenses. Essas 4 epístolas foram escritas durante a prisão domiciliar de Roma, lá em Roma, de Paulo. Aqui nós temos Paulo reconhecendo e elogiando o trabalho, o desprendimento, a dedicação, a entrega sacrificial de Epafrodito, de tal forma que ele diz assim no versículo 9 de Filipenses 2, recebei-o, pois no Senhor com toda alegria, por causa e honrai sempre a homens como esse. Perceba que Paulo diz que Epafrodito adoeceu, ele ficou extremamente doente, beirando as portas da morte, e Paulo intercedeu a Deus pela vida dele, pela cura, para que não sobreviesse sobre o apóstolo Paulo também tristeza, angústia profunda. E Deus ouviu a sua súplica, preservou Epafrodito, e agora então Paulo diz, honre a homens como esse. Certamente, se Paulo não tivesse colocado o nome desse indivíduo na sua carta, nós jamais o teríamos conhecido, né? Mas veja o quão relevante, significativo e importante foi Epafrodito na vida do apóstolo Paulo. Agora, minha pergunta para você nesse dia é: o quão relevante você tem sido para a vida daqueles que estão ao seu redor, a começar da sua própria casa? Será que você tem sido uma pessoa realmente relevante na vida dos seus filhos, na vida do seu cônjuge, na vida dos seus pais, sobrinhos, netos, primos, para a vida daquele seu vizinho ali de porta, né? Se você mora num apartamento,
ou vizinho de parede, de muro, se você mora numa casa? Será que você tem sido relevante para o ministério da sua igreja local? Será que você tem sido relevante e um grande apoiador para o ministério pastoral dos seus pastores, da sua igreja? Será que você tem sido relevante? Essa é a pergunta, então, que o apóstolo Paulo nos oferece mediante o próprio ministério e testemunho de Epafrodito. Que Deus abençoe o seu dia e que você possa ser reconhecido por Deus e pelos seus como um crente que faz a diferença e que impacta aqueles que estão ao seu redor.